Olá, boa noite. De novo, a gente vai estar fazendo esse projeto piloto com a mesma aula de domingo passado, transmitida em capítulos durante a semana, para a gente ver qual é a aceitação de um e de outro, tá ok? Numa abordagem de quando voltar o culto presencial. Quando voltar a escola presencial, o culto presencial já voltou e a gente faz a abordagem como vai ficar dali para frente. A ideia é não parar com essas aulas online, tá ok? De novo, eu não sei se essa lição vai ficar em 5 capítulos ou 4, ainda não fiz isso. Essa introdução eu vou até um pouquinho da primeira parte, que é o por dentro do assunto, e a gente vai fechar ali conhecendo o que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá ok? Então vamos lá. O título da lição é Tecer a Vida com Fé e Razão, e a gente quer trabalhar a ideia de aliar a fé com a ciência, ao invés de trabalhar com ela, com as duas ideias brigando, tá ok? Então, para a gente começar essa aula, tenha isso em mente, essas duas perguntas na sua cabeça. O que acontece quando uma pessoa racional despreza a fé na palavra de Deus? E a outra, o que acontece com uma pessoa crente que despreza a razão? São dois lados da mesma questão. Um não aceita muito bem o outro. E aí? Né? Construam um personagem na cabeça de vocês para que a gente vá voltar nele no final, lá no último capítulo, na última aula, no último pedaço da aula, na conclusão, a gente vai voltar nesse personagem. Tá ok? Qual é a necessidade de você aliar a fé com a razão? E qual é o perigo de você separar as duas coisas? Então fica com essas 4 perguntas na cabeça, tá ok? E vamos tocar o barco. O nosso texto base, ele está em 1 Coríntios 14, de 12 a 25. Novamente a gente vai fazer a leitura em 2 traduções diferentes, que é para a gente ter uma linguagem mais clara, um pouco diferente daquela linguagem clássica, mas uma linguagem mais clara, mais próxima da nossa realidade hoje, fica mais fácil de compreender. Tá ok? Então vamos lá. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Guarda isso, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indulto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Esse é o texto clássico da Almeida Revista Atualizada. Agora vamos dar uma lida no texto na nova versão transformadora, que é um pouquinho mais clara, mais atualizada a linguagem, né? Vamos lá. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes,
Opa, não, gente, desculpa aí, estou na área ainda, faltou esse trecho. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, esse é o texto completo na Almeida Revista Atualizada. Agora sim, agora sim vamos para a nova versão transformadora. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Guarda esse trecho, fortalecer a igreja toda. Ok? Portanto, quem fala em línguas deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois, se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Então, o que eu devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que eu entendo. Cantarei com o espírito e também cantarei em palavras que eu entendo. Pois, se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião na igreja, eu prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento das coisas. Sejam inocentes como bebês em relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros, mas assim, mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em língua, pensarão que vocês estão loucos. Mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Tá ok? Então a gente tem o texto aí em 2 versões para ficar mais claro da gente entender. E aí a gente começa essa lição para tratar dessa briga eterna que tem aí entre fé e razão. Fé e razão, de fato, são coisas opostas? Tem que andar brigando uma com a outra? Tá? Historicamente, a gente sabe que sempre teve essa briga. Mas a pergunta é, precisa ser assim? Né? Até que ponto o seu lado espiritual ele exclui as suas coisas naturais, a sua razão, a ciência que está em volta de você. É preciso ter muito cuidado para não cair num fanatismo, tanto de um lado quanto do outro. Tem um fanático que não acredita na fé e tem um fanático que não acredita na ciência. Então é preciso ter muito cuidado para não ir para nenhum dos dois lados. Tá?
A ciência, a razão, o pensamento lógico, aquilo que está dentro da cabeça, o raciocínio, ele acaba sendo um forte aliado da fé. Uma fé que não é baseada na razão, tá? Que não, eu acho que a palavra baseada fica estranha, mas é mais ou menos por aí mesmo. Uma fé que não é alicerçada na razão, ela beira o fanatismo quando não atinge realmente o fanatismo, né? E aí, basta que aquilo que você estava imaginando, ou na sua fé, na sua crença tal, você estava apontando como algo que iria acontecer. Se aquilo não acontece, aí você começa a questionar a sua fé. É o primeiro passo para uma fé enfraquecer e logo após isso a pessoa entrar num processo de descrença. É o primeiro passo, tá ok? Olha o que diz lá em Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma são sentimentos, tá ok? E de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, seu físico. Este é o primeiro mandamento. Jesus falando, está citando lá em Deuteronômio. Esse mandamento está registrado lá em Deuteronômio. Jesus está citando esse mandamento e dizendo que ele é o primeiro mandamento, né? Amar Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, toda a tua mente e de todas as tuas forças. Paulo faz uma advertência para a igreja de Corinto, lá no versículo 20 que a gente acabou de ler. Irmãos, não sejam meninos, não sejam crianças no juízo. Na malícia, sim. Contra a relação ao mal, com relação ao pecado, sejam meninos, sejam inocentes. Agora, com relação ao juízo, sejam maduros, sejam amadurecidos, tá ok? Orientação paulina. E aí a gente começa a entrar na lição, é importante a gente ter isso em mente. Essa lição, a gente já está chegando no limite aqui do nosso tempo, né? Eu estabeleci um limite máximo de 15 minutos. Vamos lá. Essa lição ela está fortemente baseada no Sermão 70 de Wesley, tá? É chamado Caso da Razão Parcialmente Considerada. Está disponível nesse link que está aí, da Faculdade de Teologia lá em São Paulo. E ele trata explicitamente, é um sermão que ele pregou dia 6 de julho de 1781, acho que é isso mesmo, século XVIII, isso. Dessa briga sobre fé e razão. Tá? Quando a sua fé está simplesmente na experiência espiritual, ela se torna frágil. Tá? Fé e razão são complementares. Tá, ok? Para a gente entender a igreja de Corinto e a gente fechar dentro do nosso tempo aqui. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma das principais cidades do Império Romano. Talvez a mais importante ou uma das top 10 aí do Império Romano. Ela é uma cidade portuária, muito grande, os historiadores apontam aí para 250 a 500 mil habitantes, isso para uma cidade daquela época era um troço absurdo. Muitos portos, era a principal ligação entre o Oriente e o Ocidente, o comércio, a rota marítima, a principal localização era nos portos de Corinto. Tinha muita gente de tudo quanto era lado, tanto da Europa quanto da Ásia, tá? E ali se concentravam os grandes latifundiários gregos. Resultado disso, uma divisão de classes muito grande. Gente muito rica e gente muito pobre. Uma divisão social muito forte. Tá ok? A economia da cidade estava fortemente baseada no bronze. E Paulo faz uso dessa figura do bronze, que era bem comum para eles,
quando ele fala do dom do amor, lá no capítulo 13. Então, você vê que Paulo já está fazendo uso da razão, ele usa aquele conhecimento que ele tinha, aquele conhecimento que as pessoas que iriam receber a carta tinham. Ele faz uso disso para poder ensinar as coisas espirituais. Ok? Nessa cidade havia todo tipo de culto e de religião. Tá? Os principais ali eram Poseidon, o culto a Poseidon, que era o deus dos mares na mitologia grega, em função da quantidade de portos que tinha na cidade. Era uma cidade que tinha muitos navegantes, mais ou menos comparado com o que a gente tem hoje aqui, nessas cidades que tem muitos pescadores, as procissões para São Pedro, né? Aqui em Niterói também tem isso, Angra dos Reis tem, a região dos lagos tem lá as procissões para São Pedro, no dia de São Pedro e tal. Era um culto muito forte, porque o pessoal queria pedir proteção a Poseidon para poder ir navegar nos mares. Um outro culto forte que tinha lá, em função do grande afluxo de gente de tudo quanto era lado, era o culto a Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Então, eram dois cultos fortes, mas não eram os únicos, tinha de tudo quanto era gosto, tá? Você tinha culto ali para tudo quanto era gosto. E os cultos a Afrodite tinham uma característica muito especial. Eram cultos que eram muito baseados, por ser a deusa da fertilidade, ela era muito baseada na sensualidade. O serviço religioso era prestado por algumas mulheres, as sacerdotisas de Afrodite, e consistia basicamente em relações sexuais em público. Era sexo feito explicitamente. Tá? Essas sacerdotisas eram chamadas também pelo pessoal dali de santas, as santas de Afrodite e tal. Por conta dessa efervescência toda, Paulo se vê na obrigação de dar algumas orientações específicas para aquela cidade. Tá ok? E muitas dessas coisas estavam entrando na igreja. Idolatria, imoralidade, adultério, estava tudo entrando na igreja. Dentro da igreja você vê uma manifestação espiritual que é o dom de línguas. Em grego, glossa quer dizer língua, laló quer dizer falar. Glossolalia, que é como é chamado esse dom de línguas, tá? Falar em línguas. E havia uma exacerbação disso. Uma manifestação descontrolada, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo e tal. E isso estava gerando escândalo no meio da comunidade, na sociedade ali. Porque o pessoal entrava na igreja e não tinha mais a menor noção do que estava acontecendo. Chegava lá um bando de maluco falando um monte de palavra que ninguém entende e tal. E era esse o testemunho que a igreja estava dando. É por isso que Paulo vai fundo nessa questão de usar a razão, os dons de forma ordeira e para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Você vê que Paulo ele não reprova o dom de línguas, nem os dons espirituais em geral, dom de curas, fazer milagres, nada disso. Ele não reprova, ele só diz, tem que ser com ordem e decência. E ele alia, ele bota logo de cara, trabalha mente e alma, não fica só com a alma, trabalha a mente também. Tá ok? Então a gente fica aqui com essa inicialização da lição. No próximo capítulo a gente entra mais na questão do sermão de Wesley sobre o uso da razão. Tá ok? Até a próxima.